Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Luz com Propósito, com uma mulher incrível, extraordinária, uma impulsionadora que busca pessoas para verdadeiramente estarem alinhadas com seu propósito. Pastora Aline, que Uau! honra ter a senhora aqui. Estou muito feliz, meu coração está transbordando de alegria e eu tenho certeza que será não somente um podcast, mas será um realinhamento de propósito da vida das pessoas. Apresente-se, por favor. Olá a todos. Eu estou muito feliz, assim, é uma honra enorme. Primeiro de muitos, eu creio. Isso mesmo. E eu acredito muito no que você carrega. A gente tem muitas conexões, muitas identificações, muitas experiências juntas também, oração, encontros e tantos outros momentos. Então, assim que eu recebi esse convite, para mim foi uma grande honra. Então, quero te agradecer, Van. Bom, eu sou a Aline, né? Filha de apóstolos, crente desde berço, Uau! líder, pastora de jovens, ministra de dança. Vou agregando algumas experiências e Extraordinárias. aí alcançando agora um outro patamar, um outro sonho, que é ser autora, ser escritora e poder estar Calma, calma, lançando calma, meus calma, calma, livros. calma. Segredo. Meu Deus. Segredo, já tá contando o segredo, gente. Escritora, vamos falar um pouco mais sobre isso, Sim, porque eu acredito que é um sonho sim. guardado. Sim. Não sei se eu posso já começar falando um Não, pouquinho calma, disso, mas calma, enfim, vamos falar vou contar como que começou. como começou o livro, então tá. Mas fala para nós quem é a pastora Aline antes de ser pastora. Bom, Por trás dos bastidores, o chamado, o preço desse chamado, Uhum, tudo que a senhora carrega, porque ministra de dança, pastora, uhum. líder de jovem. Porque, gente, ser líder de jovem é Só. algo assim desafiador demais. Olha, eu sou filha, né? E quando eu falo filha, porque isso é muito da minha identidade. Uma vez que eu amo a minha origem, a minha família e as referências que eu tenho, isso para mim faz todo sentido. Eu sou esposa do Sidney, eu sou a mãe da Larissa e do Pedro. Eu sou uma mulher que passou por muitas guerras internas, inclusive crises na identidade. Uau. Eu tive muitas questões até chegar ao meu propósito. Já passei pelo vale da depressão, já tive crises de ansiedade. Então, hoje eu posso me definir como uma mulher curada. E eu não tenho medo de falar sobre isso, porque uma vez que nós somos curadas, eu entendo que agora eu tenho chaves para curar outras pessoas. Então, essa sou eu. Eu sou uma pessoa muito forte, um temperamento Extraordinária é um dos extraordinário. melhores. Eu sou líder, eu amo liderar. Amo. Faz parte do seu temperamento, né? É uma É, característica do seu Desde temperamento. escola, menina, eu gosto de tomar a frente, eu gosto de assumir projetos, de assumir riscos. Gosto muito de pessoas, mas tive muitos Com problemas com pessoas. pessoas. E hoje eu consigo me autorresponsabilizar sobre coisas que deram certo e principalmente daquilo que deu errado, né? Porque quando a gente está em crise, a gente tenta achar um culpado. Revitimizando, né? Então, eu Sempre o outro. entrei, né, principalmente na fase da depressão, eu entrei ali na questão de vítima, de terceirizar a responsabilidade, de transferir para as pessoas a culpa, de falar, fulano ou beltrano, que é o problema da minha situação, eu só tô aqui porque alguém errou. E tentando achar esses culpados, eu criei muitas barreiras com pessoas, eu tive muitos problemas, mas graças a Deus Superou isso. veio a superação, veio a cura, veio o perdão, e aí que eu chego hoje na Aline que eu sou. Você falou de uma coisa assim sobre a sua autorresponsabilidade. Eu sou assim apaixonada por isso, porque eu entendo, fez parte do meu processo, da minha cura, quando eu enxerguei verdadeiramente que eu tenho uma responsabilidade. Sim, O mundo não me sacrificou. Eu tenho uma responsabilidade por aquilo que eu gero nas pessoas. é isso mesmo. Então, quando nós assumimos esse papel, eu acredito que firma mais a identidade. É isso, foi esse
processo que se deu com Isso a senhora? porque quando a gente tenta transferir para as pessoas, a gente também se perde. É uma das coisas que eu até comentei anteontem com a minha célula, uma das coisas que me levou para um dos buracos da minha alma, foi a questão da validação, foi a questão de forçar uma reputação. Por eu ser filha de De líderes, apóstolos. apóstolos, pastores, desde muito pequena, eles já pastoreavam igreja, eu tinha essa cobrança por ser filha de pastor. Automaticamente, eu também projetei muita questão de querer a atenção, que de uma forma muito equivocada. Essa tentativa de me afirmar, eu transferia sobre as pessoas a responsabilidade. E eu tentava buscar uma validação na minha reputação, sabe? De forçar a barra em tentar formar nas pessoas Aquilo que estava dentro de você. isso, tipo, a minha imagem. Não, eu quero justificar a minha atitude, eu queria, de alguma maneira, trazer sobre eles, assim, não foi isso que eu quis falar, não foi isso que eu quis fazer. E isso foi criando muitos problemas, assim, no... Barreiras, né? Porque aí a senhora quer validar para as pessoas aquilo que está dentro de você, e isso Isso tem muito a ver com o seu temperamento. também, muito imatura. E só que na minha cabeça o erro estava no outro que não entendeu. Então, assim, Porque não era isso que a senhora queria dizer. era. E aí, naquelas tentativas e também nas minhas ocupações, já desde muito nova, eu lidero desde muito nova. Foi aí que foi criando mais barreiras. As pessoas começaram a duvidar. Será que ela merece realmente estar onde ela está? Isso que eu ia te perguntar, dentro da sua liderança, dança, teve algum ministério que foi sua escolha ou foi tudo direcionamento de Deus? Porque eu sou muito assim, quando eu me dou por conta, eu estou fazendo. Uhum. Ou teve algum assim, nossa, essa liderança eu almejei, eu busquei. A dança, muito mais fácil, porque desde criança nós tínhamos uma líder, e essa líder, ela projetou em nós uma equipe, pequena ainda, e ela fez o convite. E aí eu fui Desejou. de cabeça. Então, comecei a fazer aula, comecei a estudar sobre o assunto, e essa líder acabou saindo da igreja. Então ficou eu e as amigas, né? Eu e mais duas amigas, nós éramos em 3 e a gente que liderava o grupo das meninas. Elas fizeram uma reunião e falaram: Te a nomeio. melhor para liderar Vou é te você. Mas a dança ela foi muito mais fácil. Só que junto com a dança, eu estava no teatro, no louvor, no street, na escola de líderes, enfim, que dentro da nossa igreja a gente tem a escola de líderes. Então a gente tinha várias funções. E aí a minha líder na época, de forma muito sensata, mas na época eu não entendi, tá? Mas hoje eu entendo, de forma muito sensata, ela foi me tirando de algumas áreas para que eu ficasse mais direcionada, eu não ficasse sobrecarregada, eu não tivesse acúmulo de funções e não tivesse excelência naquilo que eu estivesse fazendo. Ainda mais porque eu me cobrava muito. Então, a dança, eu acho que foi o mais natural. Que aconteceu. Mas o meu sonho sempre foi os jovens. Eu sempre aspirei à juventude, sempre, sempre. A gente ouve muito, e olhando para você, isso é bem claro para mim. Você tem as características do seu pai, física, mas o temperamento, personalidade marcante, muitíssimo. Não que seu pai não tivesse, claro, mas da sua mãe. Dentro dessa sua liderança, de tudo isso, o que é verdade, o que realmente eu assumo é verdade, isso é mesmo, e eu carrego, mas não, isso aqui é meu, isso aqui não tem a ver com os meus pais, essa é a minha característica. Bom, hoje, depois de tanto tempo onde as pessoas me rotularam, tipo, ela é beneficiada, ela é mimada, ela está ali porque alguém colocou. Hoje que a minha liderança está sadia, curada, hoje eu tenho muito orgulho de dizer sim, eu me pareço e eles são a minha referência. O meu pai era um homem extremamente extrovertido, criativo, comunicativo, visionário, sonhador, muito, ele aspirava a coisas muito grandes.
Então, nesse aspecto da liderança dele, a criatividade, não só a questão física, como você já mencionou, sim, eu pareço muito fisicamente com ele, mas a criatividade dentro da liderança, aquela questão do criar, né, do inovar, vem dele. E a questão da personalidade forte com a minha mãe, isso foi barreira por algum tempo. Entre vocês duas? Não necessariamente entre nós duas, mas eu sabia que aquilo era um problema. Como não estava tratado dentro de mim, eu quis por muito tempo, tipo assim, eu não pareço Anular. com ela. E porque eu sabia que aquilo era um problema de relacionamento. Você não sabia administrar isso dentro de você para com as pessoas. Isso, mas não com a minha mãe. A gente sempre teve com as pessoas. Com as pessoas. Agora, hoje, falando dentro do aspecto que eu me tornei como líder, eu sei que a gente se move muito pelo profético. Eu acredito muito em dons, eu acredito muito na profecia, eu acredito muito na ousadia do pregar. E isso eu sei que vem e está muito ligado a ela. Essa questão de profeticamente você direcionar pessoas. A questão da liderança firme, a questão de delegar, de ter uma autoridade forte, uma presença marcante, vem dela. Onde tem a Aline em tudo isso, que de fato é a Aline. Eu sou uma pessoa extremamente apegada. E aí já não é uma característica nem do meu pai e nem da minha mãe. Eu amo de forma muito intensa. E marcante. Muito, assim. Para mim, as pessoas, elas não passam. Elas vão e vai ficando, assim, marcas muito profundas. Então, a minha memória emocional, ela é mais profunda do que a da minha mãe e a do meu pai. Nesse aspecto, a minha mãe, ela é muito bem resolvida para passar adiante e superar. E seguir. Pessoas que foram, pessoas que deixam. O meu pai, ele por si só, ele já era mais superficial, sanguíneo, ele tem uma superficialidade. Então, ele ama aqui, mas logo depois ele esquece. Ele segue, porque segue também. As pessoas são, não é que são substituíveis. Não. Mas as pessoas têm a sua importância. Naquela temporada. E a Aline não é assim. A Aline, ela acha que a pessoa, uma vez que ela foi importante hoje, ela vai ser importante amanhã e depois. E isso foi um problema. Hoje eu sei identificar como eu posso, agindo dessa maneira, com esse amor, com todo esse apego emocional, o quanto isso gera em mim uma ministra de cura, porque aí se eu tenho uma sensibilidade, eu consigo acessar emoções e áreas que outras pessoas não enxergariam. Então isso é uma característica muito minha. E eu aprendi no Espírito Santo, tá? Com a ajuda dele, a entender que existem ciclos e precisam ser encerrados, que precisam ser fechados, e a gente precisa deixar as pessoas ir, porque amar também é deixar ir. Isso foi um ensinamento, e eu não sei se eu vou ter oportunidade de contar, mas eu tive uma experiência muito forte com isso, e desde essa experiência que eu consegui entender, eu também estou amando quando eu deixo uma pessoa ir embora. Ela não pode me deixar, mas como uma demonstração do seu amor, eu deixo ir. Isso. Eu te amo tanto que eu te deixo ir, porque eu sabia que você está indo, está fluindo, faz parte de mim. Eu agreguei, eu coloquei algo em você para você ir. É o ganhar, consolidar, o enviar. Enviar. Inclusive, foi tema da nossa célula essa semana. Líderes que retêm não chegam na fase do enviar. Porque um líder possessivo, ele retém talentos, ele retém pessoas, ele acha que o dom das pessoas pertence a ele. Isso chega a ser até leviano, né? Não vem de Deus isso. E a frutificação migra, né? Exatamente. Fica totalmente uma frutificação morta. Isso. Vai chegar uma hora que tudo que você construiu vem desmoronando. E foi preciso algumas coisas desmoronar na minha vida para que eu entendesse, não, eu não sou dona de ninguém. E as pessoas, elas precisam fluir, elas precisam seguir o seu caminho de forma muito natural e com honra. Eu preciso não esquecer o que aconteceu de bom e de maravilhoso enquanto essa pessoa esteve aqui. E aí eu consigo seguir. Hoje eu consigo seguir dessa forma. E tem sido algo que eu coloco em prática diariamente.
É uma luta É ainda. uma luta para que eu não volte a ser tão possessiva a ponto de machucar. Mas que dentro dessa sensibilidade, como eu te disse, eu achei um nível que a sensibilidade, essa memória emocional, essa afetividade que eu carrego não fosse sufocante, mas fosse dentro daquela fase, dentro daquele relacionamento, um meio de cura e não um meio de sufocamento, vamos E dizer isso tem assim. tudo a ver com seu autoconhecimento, entender qual é o teu propósito, entender qual é a sua identidade, Isso, para que e para além você foi chamada. é isso mesmo. Porque quando você recebe esse nível de cura e você consegue ter essa visão de que amar é deixar ir, é uma cura muito grande, principalmente para uma pessoa que passou pelo processo da depressão. Sim. Porque a depressão tem muito a ver, acredito que Do teve a ver com apego e o acúmulo do passado. esse se for eu vou perder tudo. Uhum. A sua identidade validada naquilo que você tem e não naquilo que você é. Exatamente. Eu projetava sobre pessoas e memórias. Aqui tá a Aline. Então, se as pessoas iam, Ela se perdeu. A Aline se perdia nisso aqui. Um dos processos que de fato definiu e marcou muito a minha queda, isso em 2018, foi a ruptura de amizades profundas, a ruptura com alianças que eu tinha criado, e dentro dessa ruptura, desse quebrar mesmo de vínculos, é onde eu deixei de ser eu, porque eu achei que eu estava naquilo ali, naquelas pessoas. Então, é onde começo a transferir culpa. Eu parei de ser tão proeminente, eu deixei de me destacar, eu abri mão de determinado sonho porque fulano foi embora, porque fulano me deixou. E isso me adoeceu por muito tempo. Foram 2 a 3 anos Nesse processo neste todo. processo. Que é aquela coisa, que existe um chamado que ninguém vê. Os bastidores do seu chamado que ninguém está vendo. Isso. E qual foi a sua maior dor dentro dele? Olha, eu acho que as pessoas podem até, quando assistirem, vão estar pensando. Ela com certeza vai citar o luto, a perda do pai. Mas por incrível que pareça, Van, não foi o luto a pior coisa da minha vida. Eu acredito que quando houve essa ruptura, né, de 2018, onde eu quebrei vínculos até familiares, e eu me perdi no meio de um crescimento, tá? Falando nisso, eu liderava mais de 100 pessoas nessa época. Eu estava no ápice. Eu liderava mais de 100 pessoas, eu tinha uma equipe de dança extremamente formada, capacitada, eu tinha mais de 20 levitas dentro do ministério, eu tinha acabado de lançar uma marca, que é o Amor Santo, um dos braços do meu ministério, uma visão específica e dentro da minha história. Eu tinha lançado coisas novas, eu estava assim no ápice, literalmente. Quando aquilo quebrou, rompeu, e eu vi parentes nos deixando, famílias inteiras nos abandonando no contexto igreja, no contexto ministério, eu me perdi. E ali foi quando eu projetei tanta mágoa sobre mim, tanta raiva, ódio de algumas pessoas. Culpada? Muito culpada. Porque 1 ano antes de tudo acontecer, eu cobrei muito que meu pai fizesse algo. E o meu pai, de certa forma, ele deixou que a gente se resolvesse, que a gente, não, vão conversando, vão resolvendo. E não foi possível, porque nenhum dos lados estava sadio para resolver aquilo. Precisava de uma intervenção de liderança. Maturidade para poder. E eu, na minha cegueira emocional, eu tava nem aí. Falei assim, se eu tô expandindo, isso é muito complicado pro líder, tá? Perigoso, né? Perigosíssimo. Porque o elogio, eu posso te afirmar, ele derruba mais que a crítica. E eu estava tão cega e bêbada, vamos dizer assim, tomada pelas minhas virtudes e pelos meus resultados, a minha performance, que o colérico ele é muito tomado por resultados. Né? Eu estava muito vinculada ao que estava dando certo, que eu falei,
tá tudo bem. E não estava. Aí foi quando começa a não ficar nada bem. Então, dentro desse processo, eu chego no final de 2019, já em profunda depressão, Mais ativa ainda. ativa, e é quando eu desisto de tudo. Eu chego ao ápice da dor. Nisso eu já tinha engordado 20 quilos, eu já tinha trocado a noite pelo dia, eu já tinha negociado o meu casamento, eu cheguei a pedir divórcio, e assim, um casamento maravilhoso, né? Eu já tinha ferido emocionalmente a minha filha, porque ela presenciava essas crises dentro da minha casa. E eu chego no final de 2019 e eu falo assim, chega. Eu entreguei tudo. Chego numa reunião com os meus pais, que até então Já também eram eram seus os líderes. meus líderes. Já pastora, porque eu já tinha sido ungida 2 anos antes. Já chego pastora, líder, enfim, e entrego tudo. E falo assim, agora acabou. Ninguém entendendo nada. E meu pai ficou muito em choque, ele ficou muito alterado, brigou comigo. Ali há um racha onde não poderia haver. Porque os de fora, Tá tudo certo. ainda assim era passível. Mas quando eu tenho um racha com os meus pais, quando eu desrespeito a autoridade deles, eu já não os escuto mais como minha inspiração, como luz divina, como pessoas que tinham algo a me ensinar, eu falo, chega, pra mim não dá mais. Porque ali você quebrou um princípio, né? Sim, De honrar exatamente. Porque você Não só honrar o líder, desrespeitou o seu pai. eu quebro um mandamento. Porque a gente honrar pai e mãe é mandamento, é mais que um princípio, uma chave, como os coaches diz, né, de prosperidade, nada disso. Eu quebro um mandamento. E como a palavra ela é muito clara, você quer acrescentar dias, honre. E eu, ao desonrar ali e falar, eu não quero mais isso, eu não quero mais liderar, eu não quero mais ser pastora, como se a gente pudesse tirar o óleo e Não falar, dá, né? tô devolvendo aqui na caixinha. Não dá. Não existe isso. Eu não quero mais nada para mim. Eu chego literalmente no fundo do poço. Neste momento, eu acho que foi o pior momento da minha vida, onde nem o meu marido, nem os meus pais, Ninguém mais tinha acesso. Ninguém mais tinha acesso a essa decisão a ponto de reverter o problema ou transformar. Então, eu chego diante da minha equipe, né, a qual eu liderava, eu chego diante da dança, eu chego diante dos jovens e eu falo, acabou. Ali eu coloco um ponto final. Então, diante de toda a história, quando lá na frente se apresenta o luto, dentro do luto eu já tinha uma cura. Então, a dor que era para ser a mais destrutiva, que foi a perca real da pessoa que eu mais amava em toda a minha vida, que era o meu pai, ali eu já estava curada, né? Então, até 2021, existe 2 anos aí que eu passo por um processo onde, como o salmista fala, olho para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, quando esse socorro chega e começa a acontecer outros problemas que até a volta de Cristo nós passaremos por muitos tribulações, quando vem as outras tribulações, como pandemia, fechamento de igreja, perdas de discípulos, quando vem outros problemas, a Aline já está numa outra posição. Já é uma Aline renovada e posicionada em Deus. Ali já é uma outra construção, mas aqui, quando tudo estava dando certo e eu me perdi no propósito do Senhor e eu entrei nessa crise de identidade, ali sim que para mim foi o pior momento até aqui da minha vida, da minha história, da minha trajetória ministerial. Esse foi o pior momento. E é impactante isso, porque no momento, são 2 momentos cruciais da sua vida, onde tudo está dando certo, você se perde por completo. Isso. E aonde tudo deu errado, vamos dizer assim, perdi meu pai, tudo deu errado. Exatamente. Onde tudo deu errado, você consegue se manter estabilizada, certa de quem eu sou, firme no seu propósito, porque existe um legado. Além do legado, dentro deste vácuo aqui da história, né, existe o que eu falo que é a ponte, que me tira daquele lugar e me leva.
que é o perdão. Como eu falei, neste dia em que eu entrego tudo, eu desonro, desrespeito a autoridade máxima, que era o meu pai, desrespeito o meu marido, desrespeito a minha mãe e todas as pessoas que me amavam, até então, os restantes, a gente fala os últimos, né? Os que ficaram. Os que ficaram, os que ainda me amavam naquele contexto, eu encontrei o perdão. O perdão mudou tudo. E aí é onde entra uma chave muito valiosa, que agora aí é o que eu carrego para minha vida. Quando o meu pai adentra dentro da minha casa, ele para tudo, literalmente no meio de uma semana, isso já no comecinho de 2021, ele fala, eu tô chegando, prepara uma mesa de café, que eu estou chegando, e eu vou ter um momento com você. Vocês ficaram 2 anos... Ali, ainda dentro da igreja, eu nunca me desviei e tudo mais. Eu me aproveitei da pandemia para terapia, para questão médica, tratamento, alternativas para se encontrar. Quando eu faço o tratamento, enfim, médico, eu me aproveitei ali para tirar meu off, vamos dizer assim. Eu tiro um tempo sabático, meio que forçado, porque como as igrejas estavam fechadas, então ficou mais fácil. Dentro desse processo, o meu relacionamento com meu pai era muito superficial. E quando a gente tentava ter uma proximidade, sempre havia um embate. Porque queria que ele tomasse uma providência, que ele visse a minha dor, que ele entendesse que eu estava passando. Que tomasse partido daquilo que você estava enxergando. Que ele me defendesse, enfim. Eu sou sua filha. Eu sou sua filha, mais importante do que a igreja. E aí é onde eu entro num embate que nunca deveria ter acontecido. Mas, enfim, vai passando esses processos e eu chego numa virada de ciclo, já decidida a deixar algumas coisas para trás, já decidida a superar algumas coisas. E já assumindo a sua autorresponsabilidade. Isso, quando eu começo a me autorresponsabilizar, tipo assim, não, a culpa foi minha, você não é tão vítima assim, você não é só a boazinha que um vilão veio e destruiu sua história, não. Que eu começo a entender que eu, pela minha altivez, pelo meu orgulho, eu acabei destruindo algumas coisas com as minhas próprias mãos. Nesse processo, meu pai adentra na minha casa e ele fala, a gente vai encerrar hoje isso. Nós precisamos nos resolver. Como pai e filha. Ali não era o meu líder, ali não era meu apóstolo. Não era o pastor. Ali... Era o seu pai. Era o meu pai. E era o que você buscava, era o que você queria. Era o meu pai. Ai, desculpa. Quando ele chega naquele dia, tudo muda. Tudo realmente muda. E eu sempre busquei muita afirmação, como eu disse, em pessoas. E ele falou assim, se um dia lhe faltou palavras de validação, eu estou aqui para dizer que eu reconheço quem você é. Você é minha filha. Então, por isso que a gente abriu o podcast falando sobre quem é você, eu sou filha. E para mim, isso ficou tão tratado dentro de mim que passa a mudar toda a minha história. Naquele dia, tudo mudou. Eu entendo exatamente isso, porque a minha cura se deve a eu reconhecer a paternidade de Deus sobre a minha vida. Porque eu não tive esse relacionamento com o pai, como você teve. Então, eu fiquei muito perdida. Mas quando eu me reconheci como filha de Deus, tudo fez sentido para mim. Sim. E aí eu descobri que eu tenho um espaço no mundo. É isso. Eu sou alguém, eu sou importante, eu sou filha. Ser filha fez realmente, eu entendo, toda a diferença na minha vida. E agora, nós encerramos esse primeiro bloco, mas não saia daí, fique por aqui. Eu quero já aproveitar para agradecer MB Ótica. Muito obrigada por essa parceria incrível, tá bom? Olá, nós somos aqui da MB Ótica. Nós estamos há mais de 3 décadas, levando cuidado visual para você. Aqui você vai encontrar exames de vista, também vários modelos de armações. Trabalhamos com todos os tipos de lentes nacionais e importadas. Também temos concertos diversos e lentes de contato. Quer conhecer mais a MB? Nos siga aqui no Instagram. Voltamos para o segundo bloco deste momento que está incrível. Aline,
Você falou desse momento que você teve com seu pai, esse reencontro, essa sua identidade reativada. Sim. E o que mais aí o que te fez voltar para o centro do teu chamado e assumir o propósito que Deus tem na sua vida, que assim eu sou impactada por ele. Bom, por que eu falo que existe uma virada de ciclo? No culto da virada, eu acredito muito no profético, nos decretos, naquilo que é liberado através do altar. No culto da virada de 20 para 21, é aquela sensação de que nós íamos sair da pandemia, não sei se a tal da quarentena que de 40 dias não foi virando um ano, na minha cabeça ia acabar. Então, assim, o Covid está acabando na minha cabeça, né? Janeiro, tudo vai se fazer novo. Dentro dessa virada, eu já viro o ano um pouco diferente. Por conta todo o processo médico, psiquiátrico que eu já tinha passado, eu já começo a ficar diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Processo Sim. médico, psiquiátrico. Mas você é cristã. Pois é. Como pode? Havia um tabu absurdo, né, antes de tudo isso. Inclusive, eu acho que uma das grandes ferramentas que me conduziu e me convenceu a fazer uso e fazer uma terapia foi o processo da enfermidade da minha irmã. Rapidamente, só para contextualizar, eu tenho uma irmã que é adotada e ela teve um AVC muito grave mesmo, onde paralisou praticamente todos os seus movimentos, ela quase perdeu a sua vida, houve uma questão muito difícil para nós, houve perdas também, aí eu perdi 2 sobrinhos por conta dessa debilidade física dela, e dentro dessa questão, quando a Kátia vem dando sinais de uma doença neurológica, a gente achava que era frescura. A gente achava que era algo passageiro. Para chamar atenção. Um trauma pós-traumático, um choque pós-traumático, um estresse pós-traumático, por conta que ela tinha perdido um bebê, né? Ela teve um bebê natimorto. Então, dentro dessa questão de luto que ela estava passando com aquele bebê, que a gente chama de luto perionatal, ela começou a ter alguns sinais físicos estranhos e a gente achava que era uma besteira. E aí vem esse AVC muito grave, onde, né, ela fica ali meses internada, em dependência de UTI, enfim, para estar viva. E quando nós passamos por este vale como família, isso em 2013, então foram bem antes, tá? Bem antes. Quando nós passamos por este vale, 2013, 2014, que a gente passa por esse vale com a saúde da minha irmã, eu passo a ter um olhar sobre saúde muito diferente. Então, eu entendo que Deus criou a medicina. A ciência vem de Deus. A ciência não é algo para ser usada contra Deus, como muitos utilizam, mas a ciência, ela provém de Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento que Deus usa médicos também para gerar cura sobre nós, essa sabedoria humana vem a partir dessa divindade, dessa inspiração do Espírito Santo. Aí, quando eu fico doente, quando eu fico mal, claro que demorou muito tempo para mim entender que eu estava doente psicologicamente, é ali que eu entendo, eu preciso de ajuda médica. Então, claro que Deus tão maravilhoso me apresenta pessoas dentro desse processo. Te direciona, cristãs, né? Psiquiatra cristão, psicólogo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se eu fosse ali dentro de uma terapia convencional, muito provavelmente eu era inspirada a largar tudo. A largar tudo mesmo, porque isso que tá te fazendo mal. Se tá fazendo mal exercício ministerial, então isso não é para você. Eu seria talvez convencida a isso. Então, não, ali eu fui conduzida. Foi a primeira vez que alguém dentro de uma consulta, de uma terapia, a minha terapeuta olha na minha cara e fala, mas isso é culpa sua. Então, é ali dentro desse processo que eu começo a ter choques. Ela colocou um espelho diante de você. Um confronto comigo mesma. Ali começa, então, um processo de autorresponsabilidade. Então, eu trago sobre mim essa responsabilidade, mas existiu outras coisas, outras vertentes que me gerou a essa voltar ao propósito. O que acontece? Quando eu tento abandonar tudo,
o Senhor me conectou a pessoas, assim, que eu falo, como é aquele termo que fala? É o inimaginável. Aquela pessoa que você imagina assim, não, eu nunca teria amizade. Inatingível. Tipo assim, não teria amizade com essa Não tenho pessoa. conexão com essa pessoa nenhuma. Dentro ali de um contexto de desistência, o Senhor me conectou a amigas. Elas foram as primeiras a falar, você não está só. E era o que eu me sentia, lembra? Eu me sentia sozinha. Quando elas falam para mim, você não está só, elas levantam muros de proteção Diante de você. diante de mim e falam assim, você não precisa ser essa Aline que você tá sendo para os outros. Tá na hora de você se despir dessa armadura. Então, com elas, eu comecei a me abrir aos poucos, a confiar. E foi quando elas falaram, não combina com você a desistência. Mas ainda assim, foi um processo de intercessão. Elas fizeram um processo de jejum. Elas oravam por mim todos os dias, meia-noite. A gente fez votos e votos. Nós tivemos cultos ali em que eu não estava mais ministrando. Eu queria ficar no fundo da igreja. Nem combina lugar. Eu ia para o fundo da igreja e eu lembro Quer ficar quietinha, escondida. de um abraço em que duas amigas, uma me abraçou de frente, a outra veio assim por trás. E foram abraços reparadores. Inclusive, hoje, o abraço é uma das minhas características de cura. Também. Eu abraço para gerar cura. Então, mas por quê? Primeiro, foi um abraço que me curou. E então, a partir disso, eu falei assim, eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Dentro dessa amizade, foram as primeiras a dizer para mim, isso não combina com você. Depois disso, quando eu falei para você que em 2018 eu tive rupturas muito drásticas, E com família, pessoas e próximas. com famílias e pessoas próximas, uma das principais rupturas foi com a minha irmã, Kátia, essa irmã que tinha sofrido o AVC e essas enfermidades que vieram sobre ela. Eu rompi com ela. Foram 2 anos em que eu não falava com a minha irmã. E eu tive uma visitação, uma opressão muito grande nesse processo de ter sonhos, pesadelos, insônia muito aguda. E quando eu sonhava, quando eu conseguia dormir, os pesadelos me visitavam com a morte da Kátia. Era uma coisa muito diabólica mesmo. E eu acordava com aquela angústia e aquela opressão. Na virada, né, desse ciclo, o meu cunhado, depois de 2 anos sem falar comigo, com meu esposo, me liga e fala, chegou o momento da gente reatar. Então, foi a primeira ação em que o perdão começa a fazer efeito sobre mim. O meu cunhado pede essa conversa e quando a gente chega na casa deles, acredite se quiser. Eu acredito. O céu se abriu dentro daquela casa. Era um sobrado, mas era como se não tivesse teto nenhum. Eu entro na sala dele e o céu se abriu. Nós caímos em lágrimas e começamos a falar em línguas. É o poder do perdão. A gente começa a falar em línguas, acho que uma saudade e uma manifestação de glória ali, tudo junto. E uma misericórdia, porque nós 4 erramos uns com os outros. E a gente se abraça, começa a liberar palavras e o meu cunhado é usado em profecia sobre a minha vida. Ele fala, Deus te viu nas noites em que você não dormia. Deus te viu nessa insônia. A partir de hoje você volta a dormir em paz. Então foi a primeira pessoa que começou a dizer o que estava acontecendo comigo, que ninguém sabia. E ele começa a profetizar. Passado esse dia, um discípulo, inclusive, eu falo, né, um dos mais problemáticos, ele é alguém que eu amo demais, até hoje é meu discípulo, mas naquela fase ele estava vivendo muitos problemas pessoais na vida dele. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo e fez uma ligação para mim. Eu lembro que ele estava voltando para casa do trabalho e ele falou assim, eu não sei porque eu estou falando isso para a senhora, né, com todo respeito ali. Ele falou assim, mas o Senhor vai te transicionar. É chegada uma nova estação sobre a sua vida. Ele falou assim, de insuportável, desse jeito, gente. Insuportável, você passará a ser amável e desejada em lugares. Você vai ser
querida, bem-vinda na vida de pessoas. Vai ter pessoas que vai procurar você para liderar elas. Porque como eu tive esse afastamento e muitas pessoas foram embora com toda a razão, porque de fato eu as feri, eu era insuportável mesmo. Quando ele traz essa palavra, eu desliguei o telefone e aquilo fez muito sentido para mim, apesar de naquele momento não tinha nenhum sinal. Sabe aquela coisa de não ter nem a mão, a nuvem do tamanho da mão de homem? Não tinha sinal. Não tinha sinal, era só a palavra, o poder da palavra. Não tinha sinal nenhum. Isso foi em janeiro de 2021. Meu pai vem em fevereiro, março, na minha casa. E a gente tem essa reparação de relacionamento. Quando nós nos reparamos, quando nós nos consertamos e ele começa a declarar palavras de vida sobre mim, no mesmo mês, pessoas começaram a me ligar. Do nada, Vanessa, do nada. Pessoas começam a me ligar e falar... pastora, você tem um tempo na sua agenda? Eu não estava pastoreando, eu não estava discipulando, eu não estava fazendo nada. Liderando, estava lá no fundo da igreja. Isso, tentando me acostumar com o fundo da igreja. Você está com tempo? Você está podendo atender? E eu tentando me esquivar, tentei algumas vezes. Tentando se esquivar. Não por... eu já estava num processo já mais... De maturidade, mas ainda assim, eu achava que assim, eu não estava tão digna para ajudar alguém. E as pessoas começaram a me procurar. Eu lembro que de março e abril, se eu não me engano, tá? Foi um período muito curto após essa visita do meu pai. Março, abril, eu tive uma enxurrada, minha célula reativou, reacendeu. E eu tinha uns 5 gatos pingados que ainda insistia que era discípulo, mas não era discípulo coisa nenhuma na época. Mas eles insistiam em permanecer. Veio umas 15 pessoas em 2 meses. Me pediram para ser discipulados por mim. E aí vem maio, que é quando, fatídico dia, né? O Senhor recolhe o meu pai. Quando o Senhor recolhe o meu pai, que eu falo, eu tinha tudo para agora sim, tipo assim, eu tô saindo do poço e voltar para ele e enterrar. E falar assim, me joga aqui dentro, me deixa aqui. Eu entendi que aquele perdão, aquele encontro foi preparado pelo próprio Deus para que quando meu pai fosse conduzido a esse lugar de descanso, de espera, né, onde todos estão aguardando o grande dia em que Jesus virá, ele é conduzido, o Senhor leva ele, o Senhor fala, você não tem o direito de voltar àquele lugar, porque aquele lugar não combina com você. Eu já tirei de lá. Você vai passar pelo luto, tá? Porque eu passei pelo luto, mas o seu luto, até no seu luto, Deus vai conduzir você a um novo processo de cura. Então, eu começo a discipular, eu volto a liderar, eu volto a conduzir o ministério de dança, eu volto a fazer cultos de jovens, eu volto a fazer tudo e passo a fazer coisas que também antes eu não fazia, que é onde entra aí o meu ministério de cura interior. Então, o que nós entendemos nesse bloco? O poder do perdão, o poder de você assumir a sua identidade e o seu posicionamento. Então, nós encerramos esse bloco com essa reflexão. Quem é você em Deus? Aonde é o seu lugar? Você já sabe qual é o seu lugar? Você verdadeiramente assumiu aquilo que Deus colocou em você? Você tem responsabilidade das suas ações e das suas atitudes? É necessário nós pararmos, refletirmos e sabermos que o luto, o seu período de luto, não é a sua morte, mas pode com toda certeza ser um momento de maior cura para uma multidão de pessoas, que foi o que aconteceu com a pastora Lívia. Amém? Hoje eu vim aqui falar para vocês dos nossos produtos maravilhosos. São os produtos do Hype Drink, a nossa bebida energética que vocês já conhecem, já ouviram muito falar. Ele contém o nosso chá,
o nosso Liftoff, o CR7, que é a bebida do Cristiano Ronaldo, e também o nosso shake. Ele não é simplesmente só um shake, ele tem 19 gramas de proteínas e 23 vitaminas. Você quer saber mais sobre esses nossos produtos maravilhosos? Acesse aqui o QR Code e me chama que eu vou explicar para vocês direitinho. Voltamos. Está com gostinho de finalmente. E eu tenho certeza que você está cheio de curiosidade e ainda quer um pouco mais. Chegamos ao terceiro bloco. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre as suas ferramentas. Porque toda essa cura que você recebeu, eu tenho certeza que está gerando cura numa multidão de mulheres. Amém. E eu estava vendo que você tem uma mentoria. Isso. Como que isso aconteceu na sua vida? Analista de temperamento pelo método Fernanda Boaventura. Bom, eu já sigo a Fê há um bom tempo, né? A Fernanda é uma inspiração, uma mulher de Deus. E a questão dos temperamentos, desde muito novas, já buscava essa ferramenta. Nós já utilizamos isso dentro da Até dentro da linguagem da igreja, né? A gente já usa os temperamentos como base para condução, para consolidação, para discipulado. Tá dentro da nossa grade. Da nossa grade tem uma revista que fala sobre né? temperamentos, então já fazia parte do nosso dia a dia. Mas era tudo muito simples, assim, ainda é um universo ainda, né, a Eu ser me descoberto. lembro quando alguém falou sobre temperamento, foi no encontro que eu estava servindo lá na Shalom. E eu estava servindo, aí a pastora Raquel olhou para mim e falou: você é colérica. Eu, o que é isso? O que é isso? O que eu sou? E aí, para mim, já não era uma surpresa, porque como a gente já tem isso dentro da nossa grade de ensino, a gente já se habituava àquilo. Mas o que acontece? Eu começo a buscar no Senhor para onde Ele está me direcionando. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre me posicionei muito dentro da própria internet, o Senhor foi me conduzindo a meios a qual eu fui me conectando a pessoas e a buscando também referências dentro do meio gospel, o que estava de novo, né? Então, Como alcançar mais pessoas. Como alcançar mais pessoas. E uma das pessoas também que me gera esse impacto, por exemplo, é o Thiago Brunet. Então, eu começo a consumir livros, eu começo a estudar, e dentro da psicanálise, dentro de toda a liturgia que ele traz de ensino para destravar destinos, foi me conduzindo até chegar na Fê e eu entender que aquela ferramenta de análise de temperamentos, ela não era só um teste rápido e a pessoa colocar uma plaquinha, sou fleumático, sou sanguíneo. Não, era mais do que só se conhecer. Era sabendo, dentro das suas forças e limitações, onde Deus podia se manifestar e te levar. E aí é quando eu me deparo com uma riquíssima oportunidade. Eu preenchi, assim, por acaso, um link na internet, buscando realmente me equipar, buscando cursos, buscando especializações. Eu já era formada, já tinha minha graduação, mas eu falei, Senhor, eu quero algo mais ligado ao ministério. Eu preenchi, assim, sem pretensão alguma, eu recebo uma ligação. A gente tem um tempo para fazer uma entrevista com você. Falei, nossa, bora, vamos fazer uma entrevista. Marcamos a videochamada. E ali eu conheci o que era a ferramenta e o método Fernanda Boaventura. E o quanto aquilo poderia potencializar. Muito profundo, muito maravilhoso. Isso foi em 2024. Então, eu tinha acabado de ganhar neném. Então, assim, eu dei a luz ao Pedrinho. E eu falei assim, gente, eu tô de licença maternidade, né? Eu falei assim, eu vou nessa imersão, por que não? Lembro que eu desci a escada, contei pra minha mãe, contei pro Sidney, que é o meu esposo, falei assim, olha, eu acabei de passar por uma entrevista e eu me identifiquei muito com essa ferramenta. Gosto muito de gente, gosto de pessoas, estou agora numa fase nova na minha liderança, mas era como se eu tivesse alcançado um teto e eu queria transpor isso, expandir. E aí eu já, como ministra de cura interior, já sendo uma pessoa muito procurada e requisitada dentro da igreja, e até outras igrejas, como a sua, eu falei assim, Senhor, eu quero mais, eu quero ajudar mais. Tem mais aqui para oferecer. Tem mais, e eu não Esse sabia. Poço ainda não pode sabia ser cavado. Vou para a imersão.
E lá tudo faz sentido. Então, quando eu saio da imersão da Fernanda, eu já saio muito equipada e decidida a fazer daquilo um método e um estilo de liderança. Então, eu falei assim, eu vou passar a consolidar os meus discípulos. Eu ainda pensava pequeno, né? Só Tá? nos meus discípulos. Eu vou fazer dos meus discípulos, tipo, amostras ali, experiências, né, com eles. E eu fui com essa mentalidade. Mas, em 2024, eu saio dessa imersão poderosa, toda empolgada, e eu adoeço. Quando eu adoeço, o meu filho também adoece. A minha sogra também adoece. E a gente começa a passar por um vale na nossa família. Então, nós somos visitados por enfermidades. Meu filho é internado, a minha sogra é internada. Ela foi praticamente desenganada. O Pedro ainda, graças a Deus, não precisou de UTI, mas ele teve que ficar 7 dias internado. E a gente teve que conciliar a minha sogra na UTI, entubada, e o meu filho também com dependência ventilatória, mas ainda dentro dos aspectos ainda considerados básicos, estável, ele era considerado um bebê estável, ainda está sendo monitorado. Nós temos aquele choque. Dentro dessa situação, eu acabo deixando esse plano um pouco de lado. Passamos por este vale, a gente ainda sofreu alguns outros impactos. Eu preciso passar por uma cirurgia, tem recuperação, aquela coisa toda. E ali me ressignificando, tá? Ali. É porque precisava você absorver. Eu entendo hoje que eu falo assim: quem precisava era ali. Primeiro em mim, depois através de mim. Eu precisava gerar um testemunho, né? Porque quando eu passei por uma crise lá atrás, o meu temperamento imaturo que gritou. E como que a Aline se posicionará agora numa crise totalmente nova e completamente fora de controle? Eu saio da licença maternidade, volto e me deparo com o meu cunhado agora totalmente dependente. Nós precisávamos ajudar eles. Eu mudo de casa. Menina, imagina. Bebezinho, mudo de casa. Enfermidade na sogra, cunhado. E nós que precisávamos amparar a família de alguma maneira. Vem questões financeiras, vem um monte de coisa. Só em 2025, ou seja, um ano, literalmente um ano depois, porque eu passei em maio de 2024 na imersão, em maio de 25 há uma virada. Profissionalmente, uma virada ministerial para mim. Dentro dessa virada, que vem completamente a oportunidade. Do 4x1. Faça uso. Não só o 4x1, mas faça uso do que você viveu lá. As 12 camadas de personalidade, toda a questão de mentoria, começa a nascer ali. Eu lembro que eu tive uma conversa com 2 pessoas, uma pastora, amiga minha, e a minha cunhada, e elas foram as 2 primeiras pessoas que falaram: você não acha que está na hora de colocar a imersão e o método em prática? E olha como que a gente se sabota, Van. Eu peguei e falei para elas, já tem muita gente boa no mercado, já tem muitos perfis falando de temperamento no Instagram. Para mim, isso aqui já está sobrecarregado, já tem gente demais falando. Cada um tem a sua marca. E eu falei assim, não, já tá saturado isso aqui, as pessoas já sabem. E outra na igreja já fala disso. Ela falou assim, não. E aí é onde eu falo, então bora escrever primeiro. E é quando nasce o 4x1, que eu juntei minha experiência de liderança, de discipulado, com a imersão. Eu começo falando de temperamentos ainda nesse aspecto. Como você pode aplicar isso na vida de discípulos, nas suas equipes, no seu trabalho? Eu começo a falar no aspecto de liderança. E hoje apenas. Hoje ele ainda continua. Sim. E aí eu lanço o livro, o e-book 4x1, como uma ferramenta para ajudar outros líderes. Eu lembro que eu acionei algumas pessoas na época e falei, estou para lançar uma ferramenta que vai ajudar você no seu discipulado. Então, muitas pessoas ali adquiriram, compraram. E
o tempo todo, a minha cunhada, principalmente, que hoje é minha social media, a Jéssica falava assim, não é só isso. Tem mais. Tem mais, você pode ir mais profundo. Cadê a análise? Cadê o tete a tete? Cadê as suas experiências reais? Com pessoas que não estão no seu mundinho, na sua bolha. Exploda essa bolha, sai desse lugar. Tem muitas pessoas que Que precisam precisam. disso. E quando eu começo a expor isso, aí eu tenho alguns amigos que começam a acreditar. E aí tudo muda. Eu tenho um casal de amigos que eles me impulsionam muito, discípulos lá da Shalom, e não são discípulos meus, olha que legal. E eles começam a falar assim, tem algo em você que vai liberar e destravar pessoas. E é onde nasce a mentoria, onde nasce a análise de temperamento da Aline, agora com a marca da Aline. Eu a sua junto... voz, com a sua fala. Porque essa é que faz a total diferença. A total diferença. Porque a Fernanda, ela é a nossa mentora. Exato. Mas ela tem a marca dela e tem o nicho de pessoas que ela vai alcançar. Isso. Mas tem um grupo de pessoas que é só a Aline que vai alcançar. E é como flechas. 2025 foi um ano em que o Senhor falou muito comigo através de arco e flecha. Arco e flecha. Em vários momentos, essa simbologia foi muito clara. Então, a fé, ela veio como um arco para nós. E ela só aponta. E agora está na hora de eu usar desses arcos e apontar pessoas para o destino delas. Usando de todo o meu conhecimento e de toda a transformação que o Senhor fez na minha história. Porque a cura que você recebeu, só você recebeu essa cura. Mas quantas pessoas estão nesse leito ainda? Exato. E que precisa desse antídoto que tá na Aline. Isso. Não tá na Vanessa. Não tá na Fernanda, mas tá na Aline. E sabe o que é uma das coisas mais preciosas que eu agora, né, isso é já uma conquista recente, comecei a ser muito procurada. Eu falei, gente, eu tô com a agenda lotada de análises. E eu comecei, até procurei a Apóstola Vivi, procurei uma amiga minha que fez mentoria comigo lá em 2024. Falei, me ajuda, vai me dando alguns toques, como que foi para você e tal. E quando eu comecei a organizar minha agenda, e eu parei um dia para olhar a agenda, não é que Deus realmente nos traz novos começos? A maioria daquelas pessoas que estavam na minha agenda foram pessoas que foram, de alguma forma, afetadas pela Aline imatura, uma colérica completamente... desgovernada, um trem ali que arrastava. O fogo avassalador e não a luz, não a vela que guia. Exatamente. Então, essas pessoas perceberam que eu estava diferente. E aí, tanto que eu faço sempre uma pergunta, o que te fez me procurar? Você está diferente. Eu conheço outra Aline, e agora essa Aline eu quero beber mais essa fonte. Então, isso muda tudo. E aí veio a análise, veio o método e agora veio o livro. Uhum. Eu comecei a trabalhar com os e-books porque o sonho de escrever, ele é muito antigo. Eu tenho muitos áudios do meu pai salvo, mas eu tenho um áudio especial. Meu pai pediu a minha ajuda, ele estava viajando, e ele pediu a minha ajuda para escrever um texto. Ele falou, Aline, você é muito boa com palavras, escreve para mim. Aí ele fez até aquele denguinho dele, né? Faz isso pro seu pai. Quando eu escrevo aquele texto, ele fala, filha, isso é um dom. Escreva livros. Eu salvo esse áudio. Enfim, esse sonho já é antigo. Eu começo a preparar esses materiais. Lanço 2 e-books. Eu tenho o Porque Eu Sou Assim e o 4x1. Mas aí vem a oportunidade. Eu sou convidada por uma editora chamada Legado, que para mim faz todo sentido, porque Legado é uma marca que desde do falecimento do meu pai nos acompanha. Essa palavra é muito forte, ela tem todo um peso e um significado. Essa editora me procura e fala, por que não você se tornar uma das nossas autoras? E aí nasce o livro Mulheres que Inspiram e Transformam. Neste livro eu sou coautora, junto com outras autoras. São quantas no total? Tem uma média de 30 autoras nesse projeto. Ela me apresentou alguns outros projetos, mas esse eu me identifiquei muito.
E dentro desse projeto eu tenho a rica oportunidade de não só eu escrever, mas a minha mãe ser Uau, uma. vocês duas juntas. Que Nós sensacional. duas escrevemos, então nós duas fazemos parte deste projeto maravilhoso, que lança agora, no fim de abril, nós vamos lançar este livro, mas aqui em São Paulo, oficialmente, dia 9 de maio, deixo aqui o convite, dia 9 de maio, nós estaremos lá na Igreja Apostólica Shalom, Zona Sul de São Paulo, uma conferência feminina e juntamente com a conferência, onde Deus vai ali se manifestar com cura, com grandes revelações, nós temos o nosso lançamento oficial aqui na cidade de São Paulo, Dia 9 de maio. é esse livro. E o que que é para você escrever? Quando você está escrevendo para você, você está ensinando ou você está mudando histórias? O que isso mexe com você? Eu não costumo, é incrível como o senhor ele trabalha, eu não costumo usar a escrita para ensino, mas ela vem primeiro como inspiração e um devocional, vamos dizer assim. É como se o senhor estivesse me colocando uma inspiração específica sobre aquele tempo. Então, o senhor vai me trazendo revelações, o senhor vai me trazendo inspiração. Quando eu vejo, quando eu terminei de escrever um texto, eu olho e falo, isso não é só para mim. E aí eu costumo enviar. Isso já tem um tempo, tá? Já tem alguns anos, até nos meus piores momentos. O senhor me dava alguns textos, uma inspiração, às vezes por poesia, enfim. Eu mandava para algumas pessoas que era do meu ciclo e falava assim: olha, hoje o senhor falou isso para mim. Inclusive, abrindo aqui um parênteses rapidinho, o senhor me deu uma inspiração uma vez sobre o livro de Esther. E eu fiz 7 dias de devocional no livro de Esther. Foi algo assim, para mim, fazia sentido naquele momento. Eu tinha um grupo de amigas e eu falei, meninas, vocês querem que eu compartilhe o que o senhor está falando comigo? Ela, sim. E todo final daquela inspiração poética que o senhor me dava, baseado no livro de Esther, eu deixei um desafio para elas. Faça isso, faça aquilo. Quando terminou aquele desafio de Esther, os 7 dias, uma discípula minha pegou todo aquele conteúdo e transformou num e-book. Eu dei risada. Eu falei assim, não acredito. Ela pegou uma foto minha, ela fez capa, contra capa. Completo. E ela falou assim, eu estou fazendo isso para mostrar para você que é mais real do que você imagina. Então, quando aquilo se torna real, palpável, para mim era uma coisa tão bobinha e simples. Que é natural, né? Era do meu dia a dia. Aquilo ainda não me trouxe tanto impacto. Quando foi o ano passado que eu falo que houve essa chave, onde eu saio do emprego que eu tinha, busco novos meios de renda, começo a buscar no Senhor para onde o Senhor estava me direcionando, eu comprei um curso, assim, também despretensiosamente, bem curto, era uma imersão rápida, curta, online. E o mentor do curso, ele fala assim, aquilo que você acha que é muito fácil, aquilo que você faz de um jeito que é tão nato, tão até chega a ser involuntário e tão simples, é a chave que outros precisam. Porque o que é simples para você é a cura para uma geração. Então, é ali que eu começo a perceber, a escrita precisa se tornar mais do que só uma inspiração do meu dia, uma forma de eu verbalizar sentimentos ou aquilo que o Senhor me inspirou, mas se tornar uma ferramenta de cura. É uma liberação profética, né? Sim. Você entendeu isso? Entendo. Verdadeiramente é uma liberação profética. Quando eu escrevi meu livro, que eu também escrevi um livro recentemente, foi exatamente isso que eu senti. Que a minha cura, a cura que o Senhor tinha gerado em mim, estava sendo uma liberação profética. Aonde vai alcançar? Eu ainda não sei. É isso. Mas eu tenho certeza que tem um destino. Tanto que a editora ela tem trabalhado muito isso com a gente. Agora vocês vão chegar a um novo nível, eu vou experimentar ainda, não sei, em que vocês sai do seu nicho, sai da sua igreja local, você começa a expandir e a sua mensagem alcança outras pessoas. Isso, assim, é extraordinário. Agora nós vamos para o bate-pronto. Vamos partir para eles. Um momento, assim, muito esperado. Uma dor que te marcou. A perda da minha identidade.
Uma palavra que te define? Perdão. Perdão. Algo que você precisou morrer. Algo que precisou ser morto dentro de você para que você pudesse renascer Orgulho. todos os dias. Todos os dias. Qual foi o seu maior aprendizado? Que é possível recomeçar. Quantas vezes for necessário, é possível recomeçar. E o que Deus está tratando em você? Dependência nele. Porque como eu projetava dependência nas pessoas, já tem alguns anos que o Senhor tem falado, dependa só de mim. Aline para Aline? Sonhe mais, ouse sonhar mais. Seja tão inovadora quanto seu pai foi. Aline para o mundo? Faça acontecer, realize, mostre para o que você está aqui, não tenha medo. Hoje existe muitas mulheres que se identificaram com o seu testemunho, com a sua história. O que você diria para essas mulheres que se encontram nesse poço, no vale desse poço e não enxergam saída? Qual a sua mensagem para essas mulheres? Eu gosto muito daquela frase que diz que depois de uma tempestade, o sol volta a raiar, o sol volta a brilhar. E eu acredito muito nisso. A dor é uma passagem para uma glória transcendente. Essa frase não é minha, está lá no livro Mulher Única. Nós passamos pela dor para que a glória seja revelada. Todo tipo de guerra interna vai revelar também um propósito lá na frente. Também aprendi que chamado nasce da dor. Não existe em lugar nenhum, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nenhum personagem, nenhuma pessoa, ela simplesmente traz uma mensagem sem passar por algo ou sem passar pela história de forma ilesa. Tem marcas. É a marca que evidencia que você passou por aquilo, mas você está vivo, você está de pé. Então, a mensagem que eu deixo para essas mulheres é: volte a sonhar. Saia deste lugar que não combina com você, como uma amiga disse para mim. E teve coragem e a ousadia de apontar o dedo e falar: sai deste lugar. Eu diria como uma amiga hoje: saia deste lugar que não combina com vocês. Levante-se, olhe por cima das nuvens, veja que há o sol brilhando e há um novo amanhecer. Apesar das lágrimas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como encerra? Como termina? Quero agradecer muitíssimo. Foi riquíssimo. Meu Deus. Eu já te admirava, sou suspeita para dizer, mas eu te admiro muito. Você é uma potência. Amém. Para o meu chamado, para o meu ministério, é uma referência. Uau. Então, eu sou muito grata a Deus por poder ter esse... te tocar. Sou muito grata, sem bajulação, você sabe disso. Eu sei. É real, é verdadeiro, então eu sou muito grata. Muito obrigada por ter aceitado. Nós queremos saber aonde te encontrar. Gente. Porque você não pode mais ficar... Você já saiu do fundo da igreja. Já tá lá no altar. Mas onde, né? De outros lugares, outras formas. Isso. Bom, gente, hoje eu estou disponível nas minhas redes sociais. Vai estar aqui, né, o QR Code do meu Instagram, @alinepena12. E eu tenho certeza que o Senhor, ele pode, de alguma forma, com o meu conteúdo, ainda com os meus testemunhos, que tem muitas histórias dentro de todo esse nicho, de tudo que a gente já falou aqui, para ser impactante e talvez gerar alguma revelação sobre a sua vida, lá no Instagram ou na Igreja Apostólica Shalom, que é a minha igreja local, onde eu sirvo, onde eu lidero, mas eu tenho certeza que através do Instagram, nos meus contatos, tenho um link na minha bio que pode te levar até mim. Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Uma das coisas que a pastora Aline enfatizou sobre as amigas. Foram nos momentos de maiores dor, ela teve amigas. Então não se desfaça das suas amigas. Tenha um olhar, tenha essa empatia, seja grata. Tenha certeza de que Deus colocou amigas verdadeiras para quando você estiver no fundo do poço, elas vão te ajudar a sair deste lugar.
Então tenha amigas e seja verdadeiramente amiga. E assim eu encerro.